Bom, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma live aqui na Escola Mais QI. A gente vai começar uma live hoje bem legal, falando com o professor Giovanni, professor de saxofone aqui na escola. Então você aí, ó, que tá a fim de aprender ou que gosta do instrumento, fica ligado, hoje a gente vai falar bastante coisa. A gente vai falar bastante hoje sobre a questão de profissão, né? Profissão de músico, quais tipos de carreira que a gente pode seguir, qual que é as oportunidades de trabalho voltado para música. Então fica ligado aí com a gente, o professor Giovanni já está aqui com a gente. Antes de começar, queria agradecer todo mundo que for entrando aí, você que está assistindo o vídeo depois no IGTV, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente está fazendo esse material aqui nessa pandemia para ajudar vocês, então espero que gostem do conteúdo que a gente preparou hoje aqui para vocês, beleza? E eu queria aproveitar, antes da gente começar a nossa live, eu queria falar com vocês sobre a Escola Mais QI. Se você não conhece, a Escola Mais QI é uma escola multidisciplinar, onde aqui você vai encontrar um monte de coisa, cursos de música, cursos de reforço escolar, inglês, idiomas em geral, né? Então, se você tá precisando de algum tipo de curso, não se esquece, entre em contato aí pelo DM, que a gente vai estar ajudando vocês aqui, beleza? Dito isso, bora lá então, a gente vai começar hoje, a gente vai conversar com o professor Giovanni. Você que está entrando aí, não esquece de mandar para todos os seus amigos aí, encaminhar para o pessoal, para eles estarem aqui junto com a gente hoje, vendo a nossa live. Eu tô aproveitando, já tô fazendo isso. Então, você que tem aí seus amigos, manda para todos eles aí, fala assim, ó, entra lá, aproveita agora o horário do almoço, aproveita agora que tá dando uma descansada, para acompanhar a live aqui com a gente, ó, mandando para todo mundo aí, ó. Show de bola, acabei de mandar aqui. Então, bora lá conversar, vou adicionar o professor Giovanni aqui, a gente vai trocar uma ideia. Fala, Giovanni, tudo bem? Boa tarde, meu querido amigo Danilo. Boa tarde aí a todo mundo que está acompanhando a gente, que vai acompanhar depois também. Show de bola! Legal. Pessoal, para quem não conhece, professor Giovanni, quem está entrando agora, professor Giovanni, professor de saxofone aqui da escola. A gente vai estar falando de temas bem legais. Vai falar de saxofone, vai falar de carreira. Então vamos começar, Giovanni. Você se apresenta aí para nós? Claro, para mim é sempre a parte mais difícil, né? De começar, depois o assunto embala, a gente perde a vergonha e vai, né? Mas, então, como o Danilo falou aí, né? Eu sou professor de saxofone, de flauta da Escola Mais QI. E eu sou de Serra Negra, bem pertinho aí de Campinas, não sei, acho que a maioria do pessoal deve conhecer, né? Por ser uma cidade turística. Então, o pessoal fala, sou menino do interior, né? E aí comecei a estudar música cedo, assim, né? Por volta dos 9, 10 anos, com teclado. E aí, depois de um tempo, eu meio que dei uma abandonada, assim, porque eu enjoei do teclado, falei, eu não quero mais. E aí, eu voltei na fanfarra da escola, por volta dos 13, 14 anos. E aí, foi aí que surgiu o interesse do saxofone, né? Através do pessoal que tocava na fanfarra, né? O maestro trazia um pessoal de fora da banda dele. E aí tinha o saxofone e eu falava, caramba, esse cachimbo é legal, né? Queria aprender a tocar esse negócio estranho, né? Nunca vi. E aí surgiu o interesse, né? E aí eu comecei a tocar saxofone através da fanfarra. Inclusive, eu sempre agradeço até hoje o maestro Márcio Oliveira, aqui de Monte Alegre, né? Que é uma cidade pequenininha, pertinho aqui de Serra. Ele me deu todo incentivo no começo, é um grande amigo até hoje, assim, sabe? Isso é muito legal. Então, sempre me ajudou aí e me acompanhou em grande parte, assim, da minha caminhada musical, né? Eu ingressei para estudar bacharel em saxofone popular na Unicamp em 2014 e até, coincidentemente, 2014 era o meu último ano no Conservatório Integrado, aqui de Amparo, que é onde eu fiz um curso técnico de música, né, de 3 anos. E aí, nisso aí eu já tinha pelo menos, já fazia uns 8 anos, mais ou menos, acho que eu estava aí junto com o Márcio, né,
que além dele ser maestro da fanfarra aqui, que eu fazia parte de Serra, ele era professor e maestro da prática de conjunto lá do conservatório. E aí, então ele me acompanhou em grande parte dessa caminhada aí, conheci professores incríveis lá, né? E aí eu ingressei na Unicamp em 2014, me formei em 2018, também assim, sem palavras para assim dizer o quanto pessoas incríveis tiveram na minha caminhada, e tanto professores como amigos, né? Oportunidades assim maravilhosas. E aí a gente pode ir comentando isso também ao longo da live para não ficar muito extenso aqui no começo. Show de bola. Vamos começar então. Aí você falou que você começou ali pelos 10 anos, né? Você pode explicar pra gente um pouco mais como é que foi essa história? Quem que te influenciou? Você que quis? Né? Como é que foi esse processo lá no começo, assim, para começar a estudar, né? E aí você já comentou que o saxofone veio por causa da fanfarra, mas e o teclado, né? Por que você escolheu logo no começo esse instrumento? Como é que foi esse começo? Então, engraçado, acho que nunca ninguém tinha me perguntado isso. Falar a verdade para você, eu não lembro por que eu escolhi o teclado, mas eu sei que foi assim. Eu ia na igreja na época, né? Era novinho, e eu lembro que, assim, aqui em casa sempre teve um contato muito grande com música, né? Tanto minha mãe, meu pai, né? Minha mãe cantava na igreja, né? Então a gente tocava junto em ministério de louvor, né? Ela cantava e eu tocava. Meu pai também sempre gostou muito de música, sempre ouviu muita música. Os meus avós, por parte de pai também, assim, sempre gostaram muito de jazz, big band. Então eu já tinha esse contato, né? Já ouvia, né? Então, eu já tinha um interesse, eu gostava, né? O pessoal falava, eu tinha 10 anos e eu ouvia Demônios da Garoa, né? Quem que ouve Demônios da Garoa com 10 anos de idade hoje em dia, né? Muito difícil. Então, o pessoal falava, nossa, você tem um gosto de 1940, né? E então, assim, eu sempre fui ligado com a música, né? Através da família. E aí, o que eu me lembro, assim, porque eu era muito pequeno, quando eu comecei a ir na igreja, nessa igreja em específico, tinha umas apresentações de Natal. E aí, na verdade, eu lembro que o intuito de eu começar o teclado foi de poder aprender um instrumento para poder tocar nessa cantata, assim, de Natal, sabe? Que no fim eu nem toquei, nunca toquei, porque eu parei de tocar o teclado antes, né? Então, mas foi mais ou menos por aí. Show de bola. Show de bola. E o saxofone lá na hora da fanfarra? Você que olhou e falou assim, o cachimbo é meu? Ou não? Chegou alguém e falou assim, ó, você vai tocar o trompete primeiro, depois você vai para tal primeiro, depois no final você pega o cachimbo. Como é que foi? Não, na verdade, dei a sorte de do Márcio não ser esse tipo de pessoa, assim, porque eu vejo que acontece muito isso. A pessoa que aprendeu, não, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Lógico, assim, eu gostaria muito hoje em dia vendo, putz, eu penso, nossa, talvez se eu tivesse começado pelo clarinete, porque hoje eu fui estudar clarinete, hoje em dia, e eu vi, putz, é muito difícil, né? Para quem já toca saxofone. Por toda a questão de posição de notas, de oitava e tal, né? Então, talvez o único arrependimento seja esse, não ter começado pelo clarinete. Porque aí seria mais fácil a transição para o saxofone do que do saxofone para o clarinete. Mas não, eu cheguei na fanfarra e eu curti o sax, assim. Aí o Márcio falou, olha, eu conheço uma empresa bem legal que produz saxofones bons e não são tão caros, né? E essa empresa hoje, acho que aqui no Brasil nem está atuando mais. Inclusive, esse saxofone que foi o primeiro que eu tive está comigo até hoje, assim. Eu uso para dar aula e tal. E aí ele super me incentivou, assim, e me ajudou a escolher, a comprar o instrumento certo e tal. E foi por aí, assim, ele nunca falou, ó, não vai começar pelo sax, não, vai pro trompete, porque você tem cara de trompetista, não. Ele me deu maior força, assim, e eu comecei no sax mesmo, e sempre foi assim, sempre fui pelo saxofone, desde o começo, assim, que eu tive contato. Show de bola. Vamos lá. Vamos para a pergunta um pouco mais técnica. Vamos ver quais são as suas referências aqui. Eu sei que geralmente quando a gente faz essas lives, tipo entrevista, assim, né? Sempre vai vir aquela pergunta assim, quais são suas referências? Quem você escuta? Uhum. Então, quais indicações aí para quem está escutando aí de saxofone? Olha, é aquela pergunta, né? Dá até um nó na cabeça, porque é tanta gente, né? Tanta gente boa. Mas, assim, eu lembro que uma das primeiras coisas, assim, que eu escutei relacionada a jazz, que eu descobri, assim, foi o Coltrane. E o primeiro disco que eu escutei de jazz, assim,
pesadão, assim, se podemos dizer assim, foi o Blue Train, do Coltrane. E eu fiquei impressionado, que falei, caramba, quanta nota, como esse cara faz isso? Eu nem sabia o que era improvisação, não fazia a mínima ideia do que era nada, né? Mas eu fiquei assim, eu ouvia e eu ficava, caramba, o que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo eu achava muito legal. Então, assim, Coltrane, assim, sempre, assim, sabe? Eu acho que se você perguntar para a maioria dos músicos, assim, que curte essa área, ou saxofonistas, sempre vão falar, olha, o Coltrane é o pai, assim, sabe? Então, assim, o que eu sempre falo, Coltrane, para saxofonista, né? Charlie Parker, que são os caras lá de trás, né? Que influenciaram todo mundo que veio depois, né? Então, Charlie Parker, Cannibal Adderley, Stan Getz, Dexter Gordon. Aí agora a gente vindo um pouco pro Brasil. Então, um que eu não gosto de deixar de citar também, que eu curto demais, Michael Brecker, né? Agora vindo pro Brasil, Marcelo Martins, né? Para quem não conhece de nome, Marcelo Martins tocou, sei lá, pelo menos acho que uns 20 anos com o Djavan ele tocou até agora ele mudar a formação da banda, o Marcelo estava junto. Então, Marcelo Martins, Djavan, Ivan Lins, João Bosco, tocou com todo mundo aí. Ademir Júnior, quem mais? Léo Gandelman. Nossa, tem o Mauro Senise, Nivaldo Ornelas, né? Tem Carlos Malta também. Então, assim, brasileiro tem muito cara bom, muito cara surgindo agora, muito cara bom surgindo também, né? E, inclusive, cara, eu lembrei agora, eu citei o nome do Ademir Júnior, e ele tá em recuperação de Covid, né? Que eu tô acompanhando o Instagram dele. Então, aí, pedi pra galera enviar oração aí, energia positiva, que ele tá lá, tá se recuperando lá, tô sempre acompanhando. Uma grande referência, assim, brasileira para todos nós, assim, para músicos e saxofonistas. Então... Sim, né? Parentes, tem bastante artista que pegou Covid aí nesses últimos meses, né, cara? Sim, sim. Bastante gente tendo de Covid, de artista, né, que a gente fica impressionado, assim, eu tô bem impressionado, assim, com isso, né. A gente acha que são pessoas que parece que são meio que mortais, né, não sei dizer a palavra, né, e você fala, caramba, né. É engraçado, porque você pensa assim, né, nossa, o cara é um artista, o cara tem dinheiro, né, pode pagar tal bom, né, e aí você olha e fala assim, nossa, o cara tá na mesma situação que a gente, né? Dinheiro não faz milagre nessas horas. Ajuda, né? Mas não faz milagre. Desculpa ter te cortado, vai lá. Imagina. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E você perguntou de referências, né? E graças a Deus, assim, também a Unicamp, né? O contato com os músicos e professores de lá proporcionou muitas experiências legais, né? Outra referência que eu não citei, que ele é um cara super novo. Se eu tô com 26 anos, acho que ele deve ter uns 30, que é o Chad, né, o saxofonista americano, que ele, assim, pelo menos aqui para mim, né, ele apareceu faz pouco tempo, sei lá, coisa de 4 anos, que chegou, assim, né, que o nome ficou conhecido, assim, mundialmente. Então era um cara que eu acompanhava, ficava impressionado, assim, improvisando. Quem não conhece, procura lá depois, Chad Lefkowitz. É um nome chatinho de escrever, mas não é difícil de achar, porque é meio particular. Eu tô anotando aqui, aí depois eu vou fazer um post com suas indicações aqui. Isso. E é um cara que eu ouvia e falava, caramba, como que consegue, né? Porque tem muita coisa difícil, né, de fazer, e ele faz como se fosse fácil, né? Então, pude ter a oportunidade de fazer aula particular com ele, né? De fazer aula de prática com ele quando ele veio para o Brasil. Também com o Marcelo Martins, né? Já umas 2 vezes que ele veio para Campinas, tive a oportunidade de fazer aula. Então, são experiências que vão marcando, assim, né? E você... É legal você poder ter contato com esses caras que você ouve desde sempre, né? Que você tem como referência, assim. E aí você conhece pessoalmente o cara e conversa com ele, tira suas dúvidas, né? Também teve uma experiência muito legal em 2019, que a Jazz Lincoln Center veio para o Brasil, né? E aí eu fui selecionado lá para fazer os workshops com o pessoal. Então eu peguei o workshop com a Camille Thurman, que é saxofonista, né? E ela também é cantora, se eu não me engano é clarinetista também, flautista, enfim, né? É sensacional.
E aí, fora o contato com ela, putz, pude conversar e ver de pertinho ali o Carlos Henriques, né, que é o baixista, Ted Nash, Marcos Printup, toda a galera, né, o Dan Nimmer, tipo, a galera que você vê, assim, por vídeo, você fala, nossa, né, os caras estão no topo, né, eu nunca vou ver ao vivo, aí você vê tá na sua frente, assim, é legal, super legal isso. Aí você fala, o mundo não é tão grande assim. Legal, porque eu tive essa sensação assim, uma vez eu tava na Expo Music, né, tava vendo um workshop do Arthur Maia, Uhum. tava o Pipoquinha, tava os caras tudo ali, né, tal, ele tinha montado uma banda, e aí bem nesse momento, assim, cara, meu irmão bate assim, olha pra trás, cara, o Aaron Spears, sabe o batera? Uhum. Tava bem atrás de mim, assim, cara, você fica meio assim, caraca, mano, olha isso, velho, o cara tá aqui Tá em do meu pessoa lado. aqui. Tanto que o meu irmão falou assim, mano, você parecia como é que é? Tem um termo pra isso daí. Aquelas meninas que ficam esperando os caras saírem do camarim. É, Tipo fã-clube. eu esqueci. Mas tem aquele termo. O Guilherme falou assim, mano, você parecia. Olhou pro cara, já queria autógrafo, já queria tirar. Perde até razão, né? Bem legal. Bora continuar Vamos então? lá. Como é que você tá com o seu setup de saxofone hoje? Como é que. O que você tem de saxofone, palheta, Uhum. né? Se você quiser alguma propaganda de alguma empresa que você tenha endorse, alguma coisa, aproveita o Na espaço. verdade, eu não tenho endorser de nada, assim, sou. Mas vou até mostrar aqui, é o que está montado aqui. Esse aqui é o meu instrumento principal, né? Que é o sax tenor. Assim, não é uma regra, uma lei. Tem saxofonistas. Tanto é que você nem vê ele tocando muitos outros, né? Por exemplo, o próprio Michael Brecker. Acho que travou aí. Danilo, tá me ouvindo? Ah, voltou. Tá? Então, Pode ir. por exemplo, o próprio Brecker, você só vê ele tocando tenor, né? Muito difícil. Eu pelo menos nunca vi, acho. Ele toca o EWI, né? Que é como se fosse um eletrônico, né? Mas então, assim, e tem saxofonistas que tocam todos, assim, como se fossem, tipo, não tem uma prioridade. Eu priorizei o tenor, então você vai me ver mais com o tenor, né? Mas também faço trabalho de alto, soprano. Então, o meu tenor, ele é um Yanagisawa, da década de 1960, mais ou menos. Foi do meu professor já também. Boquilha nele, eu estou usando atualmente ela chama Mac Sax do Bob Shepard. Do Texas, se eu não me engano. E palheta, eu tô usando a da Dario, da Rico. Então, assim, não sou endorser, nada, mas, assim, super indico para todo mundo que pergunta para mim o que eu tenho usado e pede uma dica, eu tô gostando muito dela, sabe? E de saxofone alto, eu tenho um Yamaha 31, logo Purple, e ele é da década de 80, mais ou menos. A boquilha que eu estou usando nele é uma Jody Jazz, e aí agora eu estou usando uma abraçadeira artesanal de um luthier, lá, eu acho que ele é de Santa Catarina, chama Destros Luthieria. Tô me adaptando ainda, tô curtindo muito, assim, então quem quiser, até tiver curiosidade, procura lá no Instagram, que eles são super, assim, gente boa, te atendem super bem, assim, e eu tô experimentando agora, um tipo novo de abraçadeira que eu nunca tinha experimentado. E a flauta transversal que eu uso é uma Yamaha 211. Então, assim, esse é o setup, assim, que eu tô atualmente, assim, para trabalho, né, enfim. Show de bola. Bom, pessoal, agora que vocês conheceram um pouquinho, né? Ele já explicou um pouquinho quem que é o Giovanni. Vamos escutar o Giovanni tocar uma música? Vamos lá. Eu acho que ele estava ansioso, né? Tipo assim, para de falar logo, eu quero ver os caras Chega tocar. de falar. Só me fala se tá chegando legal o som aí. Tá? Bom. Beleza, vamos lá.
Show de bola, mano! Uhul! Isso aí. Top demais! Demais! Ó, o Jonathan colocou um desafio pra você aqui, ó. Ele colocou assim, ó, tem um desafio. Pede pro Giovanni tocar o tema do Chaves no sax. O Jonathan, eu vou falar uma história pra você. A gente é amigo, olha, eu acho que faz pelo menos uns 15 anos, mais ou menos. E a gente não se conhece pessoalmente. É uma história até engraçada. Ele é de Fortaleza. E aí, tipo, na época do MSN, eu nem sei como que aconteceu. Ele apareceu no meu MSN, assim, não sei por quê. Juro pra você, não sei. E aí a gente começou a conversar, assim, e ficou mó amigo, assim. E na época, tinha uma brincadeira lá que ele tava com um bigodinho, aí eu falava que ele tava parecendo São Madruga. Aí ele fica me chamando de Chaves, entendeu? Só que agora tocar o tema do Chaves, nossa, nunca nem experimentei tocar nada. O que me vem na cabeça é aquele Ah, vai lá. alguma coisa assim, né? Não tem ouvido absoluto, não. A percepção tem que estudar. Pelo menos a primeira nota tá certa, né? Alguma coisa assim, né? Boa. Vamos lá, ó. O próprio Jonathan deixou uma pergunta aqui pra gente. Vamos colocar a pergunta dele aqui, ó. Ele ficou assim, ó. Como é ver um sonho realizado? É muito legal, assim, porque é lógico que, assim, eu acho que a gente tem sonhos a todo momento, né? Então, quando você realiza um, automaticamente você já projeta outro, né? Eu acho que isso que é o que mantém a gente em atividade na busca, assim, né? Então, por exemplo, ó, vou comentar um sonho. Vou comentar, não preciso nem falar de coisa, assim, que teoricamente é coisa grande, assim, né? Mas, ó, eu lembro que a primeira música que eu toquei no sax foi Agnus Dei. Danilão deve conhecer, né? E eu tinha o quê? 2 meses de saxofone e eu precisava aprender a música porque a gente ia tocar na praça lá com a igreja. Então eu tenho o vídeo até hoje, assim, e ele vai ficar guardado a 500 mil chaves porque eu não quero que ninguém veja porque tá muito ruim, né? Porque eu tinha... Brincadeira, mas tá mesmo, né? Eu tinha o quê? 2 meses, então eu
assim, não tinha um som formado, né? Não foi. Eu priorizei tirar aquela música para poder tocar, né? Não tinha muita coisa resolvida ainda. Mas foi um sonho realizado, porque pela primeira vez eu estava tocando em público, com pessoas que eu gostava, tocando música, uma música que eu gostava. Então, eu lembro que foi uma experiência muito marcante, que pode parecer pequena, mas foi uma das experiências mais marcantes que eu tive, assim, né? O nervosismo de estar ali tocando, né? Então, é muito legal. Então, são vários sonhos. Quando eu passei na Unicamp, que era um sonho também, e não era um sonho só meu, era um sonho da minha mãe. Ela queria ter estudado na Unicamp, o meu pai também, né? Então, eu lembro quando eles me levavam lá no início, né? No primeiro ano, assim, e eles ficavam, assim, realizados por estar ali, por eu estar ali também, né? Então, são várias coisas, assim, que vão te dando força e alimentando, né? Para continuar. É muito, muito bom. Show de bola! Olha aí, ó, gente. Tem a presença aqui do professor Dauri, lá de Tatuí. Fala, Grande Dauri! Dauri. Gente boa. Entrando aqui, ó, eu vi algumas pessoas aqui que eu acho que são contatos do Giovanni. Muito feliz de ter vocês aqui no nosso canal da escola aqui também. O Jonathan que entrou aí, o Adriano acabou de entrar. Pessoal, deixa eu ver aqui só se tem mais alguma pergunta. Se vocês quiserem mandar pergunta para o professor Giovanni, pode mandar pela caixinha de pergunta aí. A gente tem um roteirinho aqui, mas a gente quer saber de vocês aí também. Se tiver pergunta, a gente quer interagir com vocês também, tá? Vamos lá. Que dica, Giovanni, você daria, né, para um iniciante de saxofone hoje? Então, se tivesse uma pessoa aqui que está escutando a gente, quisesse começar no saxofone, que dica, depois de ter a experiência que você tem, você daria para essa pessoa para ela seguir na carreira de saxofonista? A dica que eu dou não é nenhuma dica técnica, né? É uma coisa assim que eu percebo muito em mim e eu tenho que trabalhar diariamente isso em mim. É paciência e perseverança, porque não só para saxofone e também não só para música, mas para qualquer coisa na vida, a gente está muito acostumado a querer resultado imediato, né? Ainda mais com a internet e tudo mais, né? Aquele assunto que eu não preciso nem falar, né? Porque todo mundo já sabe. Né? Então, assim, eu diria para você ter paciência e perseverança, assim, porque é você estudando todo dia o tanto que você conseguir com as possibilidades que você tem, mas focado e saber que, assim, é degrau por degrau, né? Você não vai estudar hoje assim, o resultado não vai aparecer amanhã já da maneira que você espera, né? É um processo. Então, tenha paciência. Tem coisas que eu estudava, sei lá, tem coisas que eu estudo faz 3 anos que eu tô vendo o resultado agora, sabe? Estudo muita improvisação, muita coisa que eu estudo, que eu escuto, que eu ouço, às vezes eu vou tocar agora e eu percebo, olha, aquilo lá que eu estudei lá atrás estava guardado aqui, agora está aparecendo, né? Porque é um processo, então eu acho que é mais isso, assim. Paciência e perseverança, assim, porque e estudo, não tem outro caminho, não tem. Eu vejo muito hoje em dia, assim, que nem eu falo, tem muito curso bom na internet, muitas pessoas boas oferecendo cursos legais pra caramba, assim, online. Mas fique esperto com aquele curso que fala aprenda a tocar saxofone em 24 horas, ou qualquer instrumento, toque, aprenda a improvisar em não sei quanto tempo. Não, primeiro que para cada um é um tempo. Eu posso aprender mais rápido, eu posso ter mais facilidade em certas coisas do que você, né? E vice-versa. Então, para uns o processo é um pouco mais demorado do que para outros. Cada um leva o seu tempo, cada um tem o seu tempo de assimilar as coisas, né? Então, até assim, eu gosto de falar. Então, se eu falei que depois o negócio embarca, você me corta se eu estiver falando muito. Eu estava vendo um documentário do Coltrane na Netflix, eu acho que era na Netflix. Depois o pessoal procura lá que vale a pena. E o Wynton Marsalis estava falando do Coltrane, que se você escutasse o Coltrane tocando com acho que eram uns 20 e poucos anos de idade, ele estava na Marinha, se eu não me engano. Depois confiram lá para não dizer que é fake news. E o Wynton Marsalis falou, se você ouvisse o Coltrane tocando, você não ia dizer que ele ia virar o Coltrane, porque você falava, não, esse cara não vai longe. As primeiras gravações que ele fez, com 20 e poucos anos de idade, eu acho, que ele estava na Marinha. Então, assim, você fala, poxa vida, olha a evolução que o cara teve em, teoricamente, um curto espaço de tempo, né? Porque você vê gente estudando desde os 10 anos de idade, e quando chega nos 20, está no auge, assim. Mas você vê o Coltrane, se você for ver, é um período curto de tempo, né? Então, é o que eu falo.
cada um leva um tempo, cada um tem o seu método de aprender melhor, né? O que funciona para mim talvez não funcione para você. Então é isso. A gente se confunde, né? Por exemplo, eu tava vendo aquele Charlie Christian, né? Você pega um moleque com 19 anos, o cara já tava fazendo tudo aquilo, mas a gente confunde. Ele começou com 3, 4 Então, anos, cara. A família dele era uma família de músico, então, tipo, né? Ele cresceu no meio daquela roda, com 19, 20, ele já tinha uma bagagem que era maior do que, às vezes, de uma pessoa que entrou sem ter experiência, né? Você ter o convívio ali das pessoas, né? sim, inclusive acho que o próprio Hamilton de Holanda, né? Ele conta que ele cresceu numa família envolvido com música desde pequeno, né? Então, eu acho que, se eu não me engano, ele falou que a brincadeira deles era se reunir para tocar junto, né? Na família. Então, quanto que isso não agrega desde pequeno, né? Então, cada um tem uma criação, cada um tem um convívio, isso vai influenciar muito, né? Isso mesmo. Vamos pegar aqui, que tem pergunta aqui para você, ó. O Adriano, acho que ele colocou o seguinte, ó, eu queria perguntar ao professor Giovanni como que ele faz para tocar sax com um som tão bonito e como que ele pode fazer para melhorar como melhorar o som do sax. Tá. Primeiro falar para o Adriano assim, que ele precisa me levar para almoçar lá no Solar, em Barão Geraldo de novo, que faz tempo que a gente não vai. Já me bota na lista aí. E a conta é dele, ele tá me devendo essa. Então, sobre isso, eu acho que ter referência ajuda. Olha lá, saudade, Adriano. Eu acho que ter referência ajuda muito o que você escuta, e porque aí você busca, né? Você tem aquela referência na cabeça, aí você busca aquele tipo de som, né? Você tem para onde partir. Eu acho que isso ajuda muito. Agora, exercícios técnicos, por exemplo, tem muitos exercícios legais que você pode fazer para ajudar no seu som. Por exemplo, exercício com boquilha. Eu, todo dia, antes de começar a estudar, eu aqueço pelo menos uns 5, 10 minutos com a boquilha. Então, eu faço escala na boquilha, só na boquilha. Às vezes eu toco melodia na boquilha, né? Melodias tipo Mamãe Eu Quero, sabe? Coisas assim. Que mais? Nota longa, super importante, né? Para tudo. Nota longa, a gente fala assim, para toda a vida, né? Eu também, praticamente todo dia estudo nota longa. Então, acho que tudo isso aí vai agregar e ajudar. Show de bola. Vamos continuar aqui. Então, se você tem sua pergunta, manda a pergunta aí, professor Giovanni. Vamos lá. Agora a gente vai ir para o nosso tema principal, que é falar sobre carreira, né? Então, ó, a pergunta veio o seguinte, ó, conte um pouquinho mais para nós sobre a sua carreira, né? A gente sabe que está passando por um período de pandemia, mas conta para a gente os projetos que você está envolvido, mesmo agora que estão parados nesse período de pandemia. Conta para a gente aí um pouquinho da sua carreira atualmente. Tá. Então, como qualquer músico, eu acho que a gente faz um pouco de tudo, né? Então, bom, falando especificamente agora sobre a pandemia também, né? A maioria das coisas que estão acontecendo são online, né? Então, tanto aulas, né? A gente está trabalhando online, né? Tanto aulas na escola, né? Como aulas particulares. Acho que isso todo mundo, né? A gente está trabalhando online. E também o que tem aparecido bastante e foi para mim uma coisa desafiadora e ao mesmo tempo muito legal foi gravações em casa, assim, né? A trabalho mesmo. Então, antes da pandemia, eu acho que muito músico passou por isso e foi bom nesse sentido. Eu até comentei com o Danilo que eu sou bem assim, tô melhorando, tá? Mas eu era bem ruinzão, assim, para entender de gravação e esse tipo de coisa, mexer com placa de som e programa e tal. Aí começou a pandemia, eu falei, putz, não vai ter outro jeito, larga a mão de ser preguiçoso e vai aprender logo. Assim, tô no comecinho, mas já tô conseguindo me virar, né? Eu investi nos equipamentos aqui, no estúdio também, né? É um home estúdiozinho, assim, então dá para gravar super legal aqui. E aí, assim, muita coisa fazendo gravações, né? Já aconteceu de eu gravar metais mesmo, né? Coisa solo também. Uma coisa muito legal que aconteceu uns tempos atrás foi através do Instagram.
um grupo mexicano que participa do The Voice de lá. Eu nem sabia que tinha. Eles me encontraram no Instagram e aí eu gravei para eles também. Então são coisas assim. Uma coisa muito legal também que aconteceu na pandemia foi com um projeto, né? Você perguntou dos projetos. É uma banda lá de Leme, chama Realejo. Depois vocês procuram lá, que é um trabalho super legal. E aí a gente gravou no Show Livre, em fevereiro. Tá para sair, inclusive, tá para lançar em todas as plataformas, aí YouTube, Deezer, Spotify, em abril. Então, em meio à pandemia, assim, foi uma coisa muito bacana que aconteceu, né? Sempre quis conhecer o Show Livre, né? A gente vê uma galera super legal sempre tocando por lá, né? Então foi uma experiência bem bacana. Mas, e aí quanto aos projetos, tem o Cabareto também, né? Que é uma big band aí de Campinas, que a gente, assim, os músicos são todos da Unicamp, né? Ou o pessoal formado, ou que tá para se formar, assim, né? A gente começou lá. E a gente tá em meio à gravação de um CD também, né? A gente parou por causa da pandemia e não conseguiu retomar ainda. Mas a gente tá para gravar. Inclusive no Spotify já tem 2 músicas já, autorais, inclusive, do Cabareto. Quem quiser procurar lá depois. Depois, se o Danilo anotar, aí você coloca lá Cabareto Early Jazz Band, que já vai aparecer. Tem página no Facebook também. Então, a gente vai seguindo com isso. Gravações em estúdio também. Eu estava fazendo mais em estúdio mesmo, né? Não aqui. Por conta da pandemia também deu uma parada, mas fiz também durante a pandemia. Mas a maioria das coisas agora é online, né? Difícil algo que não seja online, né? Tudo online. Tudo online. Instrumentos de sopro. Em quais áreas que um instrumento de sopro poderia trabalhar, né? Então, se eu escolher hoje um saxofone, talvez um trompete, né? Em que áreas que esse tipo de instrumento pode procurar para trabalhar? Cara, é muito vasto, né? O saxofone, em particular, é um instrumento que se encaixa muito bem em qualquer estilo, assim, né? Que você colocar. Então, é um trabalho que eu nunca fiz, mas eu vejo que o pessoal faz, é uma linguagem muito legal também. Saxofone em rock, em bandas pesadonas de rock, assim, eu já vi também, sabe? Que a gente está mais acostumado a ver o sax fazendo um casamento, né? Ou mais envolvido com jazz, música instrumental. Mas, assim, o mercado de trabalho é vasto. Você pode, né, se especializar, estudar bastante e dar aula, né? Como a maioria das pessoas fazem, né? Inclusive, os grandes mestres são professores, né? E tanto as aulas como gravações, né? Trabalhar com estúdios é um campo bem legal também. Música ao vivo, né? Que acho que o que a maioria das pessoas fazem, que agora tá parado. Então, assim, é um instrumento inserido que dá para se inserir em praticamente tudo, assim, né? Show de bola. Show de bola. Qual que é a sua opinião sobre o mercado hoje brasileiro? Vamos considerar a pandemia, que a pandemia é algo atípico, tá? Uhum. Mas você tem a opinião que o mercado brasileiro é bom para o músico ou o mercado brasileiro não é tão bom para o músico, poderia melhorar? Eu acho que melhorar sempre pode, né? Mas eu acho que também tem que partir do músico também, né? Da classe musical, né? Que acaba, em muitos momentos, sendo desunida também, né? Então, isso atrapalha, né? Eu acho que... Porque eu vejo muita gente reclamando, né? Ninguém ouve o meu som, né? O meu som não chega, né? E tal. Só que, assim, quando eu ouço isso, eu lembro de mim. Eu falo, mas caramba, eu fui descobrir o jazz porque eu fui atrás. Ninguém veio apresentar para mim. Então, assim, se você quer que as pessoas conheçam o seu trabalho, põe a cara aí e vai apresentar, né? Abre o story aí no Instagram, abre uma live e apresenta o seu trabalho, mostra quem você é, né? Isso para qualquer estilo musical, qualquer gênero. Sempre vai ter o público para isso, né? Alguns mais, outros menos, mas sempre vai ter quem goste do que você faz, né? E sempre vai ter quem não goste também. A gente tem que saber lidar com isso, né? Então, eu acho que, assim, com certeza, né? Não tem nem o que falar.
poderia ter muito mais incentivo do governo com relação à cultura, né? Isso de todos os governos, né? A cultura sempre acaba ficando de lado, sempre acaba sendo a última coisa. A gente já sabe disso, não precisa nem falar, né? É mais um falando, uma coisa que todo mundo já sabe. Então, acho que em vez da gente ficar reclamando, a gente tem que partir e mostrar, né? E a gente correr atrás do nosso trabalho, mostrar o nosso som, que eu acredito que quando você faz com verdade, o negócio chega, sabe? E não é de uma hora para outra. A gente está acostumado a querer postar um vídeo hoje e querer ser famoso amanhã. Não é assim, né? Então, a gente, assim, eu acredito que se a gente trabalhar, estudar com afinco e ter paciência, eu acho que as coisas acontecem, né? É tudo um processo. Show de bola. Vamos de mais uma música? Vamos. O pessoal ficou quietinho, para de mandar pergunta. Então vamos botar música aí que eles gostam de ouvir você tocar. Eu vou tocar uma balada do Dexter Gordon que eu gosto muito. Uhul! Muito bom! Obrigado. É isso aí. O pessoal se animou, mandou pergunta aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. A Nilda Couto colocou o seguinte, ó. Quero começar a tocar violão. Qual compro? Quero um bom. Bom, falando de violão, aí deixa eu aproveitar essa, tá? Falando de violão, se você quer um bom, né, você vai ter uns sons ali na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500, que compensa bastante. Marcas da Tajima, você pode procurar Yamaha, né, os violões da Kurt também são muito bons, Takamine, né, mas aí é um negócio que talvez eu possa te ajudar posteriormente, né, se você quiser chamar aí no DM, depois eu ajudo você olhando, né, você me mostrando o que você está vendo, e aí eu te dou as referências e te mostro se compensa ou não para você comprar o violão no valor que você vai pagar, beleza? Vamos continuar aqui, então. Obrigado pela pergunta. Vamos continuar aqui, ó. Como é que você está se virando aí? A gente já falou disso, mas como que você está se virando agora nessa pandemia, Giovanni? Né? A gente sabe que muita coisa para músico, muita coisa. Você pensou em curso online, né? Conta pra gente aí como é que foi aí essa virada aí, tudo parando, né? A gente sabe que você trabalhava muito, né, fazendo show, essas coisas. E aí, como é que tá agora? Agora o que está prevalecendo são as aulas mesmo, né? Então,
Eu tô investindo um pouco nisso também, né? Nesse tipo de divulgação, né? Tanto em parceria, né? Como sozinho também. E assim, sabe o que fugiu da minha cabeça que eu ia falar agora? Ah, você falou do curso online. Eu penso em fazer um curso, eu ainda tenho muitas questões na minha cabeça que eu preciso decidir o que eu acho melhor fazer, entendeu? Então, na verdade, eu tô pesquisando, vendo caras assim que eu tenho como referência que tem cursos, eu tô vendo como eles fazem, tô vendo como eles trabalham, né? E tô tentando aprender um pouco mais sobre para poder depois querer fazer o meu, né? Porque também tem um processo aí que eu vejo que é pesadinho até de gravação, né? E gravar conteúdo, e produzir conteúdo também escrito, né? Então é uma coisa que eu preciso colocar num papel ainda e deixar tudo esclarecido para mim ainda, ter um roteiro como fazer, mas eu ainda quero fazer, né? Só que não tenho nem data para isso, porque é uma coisa que eu preciso me planejar ainda para fazer, mas ainda quero fazer sim. Show de bola. Então, enquanto eu não saio, você que está afim de aprender saxofone, pode ligar aqui para a escola, a gente vai estar agendando aí uma aula experimental com o professor Giovanni aí, você conhecer ele e fechar uma aula com ele. Nunca deu uma deixa Bora tão lá, sem querer para um merchan, assim. Vamos continuando aqui, ó. É... E a questão dos estudos, Giovânia, você já chegou numa fase que você parou de estudar e você só realmente faz manutenção do som, ou você continua estudando, tendo uma rotina de estudo? Como é que é esse processo? Eu não cheguei nessa fase, acho que eu nunca vou chegar. É, mas assim, eu me encontrei me organizando com um bom e velho caderninho de anotação, coisa que eu não fazia. Então, eu tenho meu caderninho aqui e eu me programo mais ou menos assim, né? Já eu entro em assunto do que estudo, assim, atualmente. Mas nos dias que eu tenho mais tempo, eu procuro estudar coisas novas, né? Iniciar assuntos que eu vou dar continuidade depois, né? Transcrever um solo ou estudar harmonia, né? Aplicação de frase, harmonia, enfim, né? Então, e quando eu não tenho tanto tempo, assim, quando é um dia mais corrido, aí eu faço estudo de manutenção, né? De revisão, de coisas que faz tempo que eu não reviso, né? Então, por exemplo, eu tenho me organizado assim, ao longo da semana, essa semana mesmo, eu estou transcrevendo o solo do Coltrane, do Blue Train, que é aquele lá que eu falei que foi o primeiro que eu vi, mas nunca tinha parado para transcrever. E é difícil, viu? Então, assim, esse é o estudo que eu estou fazendo. Em paralelo, eu estou estudando algumas coisas de harmonia para improvisação, né? Aplicando e tal. E também, quando sobra um tempinho, eu estou revisando. Agora estou revisando as escalas menores melódicas, só que fazendo todos os arpejos nelas, né? Fazendo enclosure nelas. Então, coisas que eu já estudei faz um tempo, e aí eu estou revisando. Então, teoricamente, estudo de manutenção, né? Então, eu me organizo mais ou menos assim. Eu sempre pego um assunto para dar continuidade nele, até eu sentir que está legal, que eu posso mudar, né? Não pego, por exemplo, A hoje, abandono A e vou estudar o C amanhã. Eu funciono desse jeito. Eu pego o A hoje, até eu me sentir seguro com ele, eu vou. Em paralelo, eu vou mantendo o que eu já faço, e aí depois eu mudo, entendeu? E vou fazendo assim, e vou anotando para não me perder, porque é muita coisa, né? Show de bola. Show de bola. O Sandro, a gente colocou, então, para você ficar ligado nas próximas lives, sempre quando vai ter live, a gente coloca uma caixinha de pergunta. Eu não sei nem se o Sandro está aqui agora, mas o Sandro deixou uma pergunta aqui, eu só vou botar para carregar aqui, que já apareceu mensagem já. Não é iPhone, mas está acabando a bateria. E aí o que acabou acontecendo é o seguinte, o Sandro colocou uma pergunta na caixinha, que é o seguinte, ó. Como conseguir contatos de trabalho? Eu acho que não tem muito segredo, se mostrar, né? Aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Então, não adianta você ficar estudando dentro do seu quarto eternamente. Então, eu acho que dentro da situação que a gente vive hoje, é postar vídeo, usar as hashtags que ajudam muito, né? Inclusive no Instagram, né? Eu vejo que o pessoal está indo para o TikTok agora também,
minha namorada me cobra, fala, você precisa ir pro TikTok, o TikTok tá crescendo. Só que eu tô com preguiça ainda de aprender mais uma e mexer e tal. Eu falei, eu ainda vou, mas ainda não confesso que ainda não encarei o TikTok. Mas é postar. Então, o TikTok também é uma coisa que a gente precisa, até como escola aqui, né? E ontem eu estava conversando sobre isso com o cara que cuida da TI aqui da escola, né? E ele me mostrou o ranking de hoje dos apps mais baixados, né? De 2000 e, se eu não me engano, 2018 para cá. E eu achando que o Instagram era o primeiro, cara. O Instagram não é, cara. É o TikTok. Disparado. É o mais visualizado hoje do mundo. Sim, cara. você vê que o Facebook ele já está caindo, né? É engraçado. Por exemplo, às vezes eu posto um vídeo no Facebook e no Instagram. A diferença de curtidas e comentários é absurda. Às vezes, as mesmas pessoas que curtiram, comentaram o vídeo lá no Instagram nem viram no Facebook, porque tá caindo. E eu vejo que os músicos ainda usam muito Instagram. Já me apareceu muito trabalho e contato por Instagram, sabe? Então, assim, é lógico, quando tudo isso passar, e antes disso mesmo, não tem outro jeito de conseguir trabalho, é contato, né? Lógico que você tocar bem é primordial, né? Você estudar, né? Você ser resolvido, né? Com o seu instrumento. Mas não é só isso. Eu acho que a maior parcela é você ter contato, é você ser uma pessoa que se relaciona bem, né? Não ser uma pessoa difícil de lidar. Porque o que eu já conheci de músico, que, nossa, é um músico, assim, excepcional, mas é uma pessoa difícil de lidar, e aí, muitas vezes você vê que o cara não é chamado por conta disso, né? E aquele negócio ele tem a personalidade forte, não é desculpa, não. O cara é chato mesmo. Então, seja uma pessoa legal nos trabalhos, né? Que isso vai ajudar muito, né? Seja uma pessoa fácil de lidar. Mas hoje, assim, eu acho que é Instagram, né? Facebook, é divulgar o seu trabalho. O Ricardo, ele botou a palminha aqui, porque quando eu falei isso, ele sabe do que eu tô falando. Olha as indiretas. Não é indireta, não. Vamos lá, então. Vamos sair dessa conversa aqui antes da ruim. Antes que ela encerre sozinha. A Beatriz Gouveia, lá pelo Instagram também, ela colocou assim, ó: fico muito insegura na hora de mostrar minhas músicas tocando sax. Como perder esse medo? Beatriz? Isso. Beatriz, assim, eu sei do que você está falando, tá? Quando eu fazia aulas com o Celso lá no Unicamp, inclusive um abração pro Celso. Não tem nem o que falar do profissional que ele é como professor, como pessoa. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Você conhece, né, o Celso? E quando eu ia tocar, eu também, tipo, tocava em casa, ficava tudo lindo. A hora que ia tocar lá para mostrar para ele, parecia que eu não sabia tocar. Então, assim, é uma coisa que não acontece só com você. E eu acho que, assim, o que me ajudou é estudar mesmo, assim, sabe? É estudar, porque quanto mais você estuda, mais você sente segurança naquilo que você faz. Quando você vai resolvendo as suas questões, né? E aí, lógico, na hora do nervosismo, o nervosismo influencia e às vezes acaba atrapalhando, com certeza. Mas eu acho que quanto mais resolvida você tá naquilo que você tá fazendo, menos o nervosismo vai atrapalhar. E vai chegar uma hora que você vai saber lidar e vai se acostumar com o nervosismo também. Como lidar com o nervosismo? Enfrentando ele também, tocando, né? Eu lembro quando eu comecei, eu tocava muito na igreja, eu ficava muito nervoso também, né? Porque ia tocar lá em cima, todo mundo vendo e tal. Então, como que foi passando isso? Tocando, né? Tocando para as pessoas, né? Não ficar só no quarto. Por exemplo, agora não tá tendo show, nada. Toca para sua família, né? Você tá aí na sua casa, toca, mostra o que você tá aprendendo, né? Eu falo porque eu também tinha vergonha de tocar até para os meus pais, porque eu era muito tímido. Então, começa assim, vai aos poucos. E estudando sempre para ter mais segurança em você mesmo. Saber que, olha, isso aqui eu sei que está resolvido. E eu sei que eu posso apresentar de uma maneira bem legal, mesmo estando nervosa, porque eu sei que eu consegui fazer isso já. Então, acho que esse é o caminho. Show de bola. A gente vai para a última pergunta aqui, então, Giovanni. Aí, se ninguém tiver mais perguntas aí, a gente vai tocar a última música aqui e encerrar a nossa live de hoje, beleza? A última pergunta aqui é da Maria Conceição, lá pelo Instagram.
ela colocou o seguinte, para aprender saxofone, precisa aprender partitura? Eu sinto muita dificuldade para ler. Uhum. Então, é uma pergunta profunda, né? Porque depende do que você quer, né? Eu conheço muito músico e muita gente que toca bem pra caramba, assim, que são pessoas que têm uma sensibilidade enorme e que não sabem ler partitura, né? Então eu vou falar, putz, você tem que aprender a ler partitura. E quem sou eu para falar isso, né? Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer é que a partitura ela é uma linguagem universal, né? Então, para qualquer canto do mundo que eu for, que eu levar uma partitura, quem sabe ler vai entender aquilo ali, né? Então, acho que você aprender a ler partitura, você só tem a ganhar com isso, né? E eu acho que você não saber ler partitura vai te limitar em muita coisa, né? Por exemplo, se você está tendo aula, até com o professor vai te limitar como o professor vai trabalhar com você, né? Uso de método, música, né? Enfim, eu acho que a partitura só traz ganho, e quando você não sabe ler, acaba te limitando. Então, por exemplo, eu vejo muita gente que toca em igreja. Tem muita igreja que tem orquestra e que os músicos tocam através da partitura, né? Facilita para quem também, por exemplo, para um maestro, ele põe a partitura na sua frente e fala, ó, vamos tocar isso aqui agora. Imagina se você não sabe ler, como que você vai fazer? O cara vai ter que te passar tudo, né? Então, eu acho que facilita para todo mundo e você só tem a ganhar aprendendo a ler partitura. E assim, às vezes você tem uma experiência talvez traumática com partitura, alguém às vezes não foi o modo correto que te ensinou, ou você precisa de uma outra abordagem, né? Cada um tem uma absorção diferente. Então, tenha paciência, que não é difícil, né? É só ter paciência, que também é um processo. E eu acho que você só tem a ganhar se você aprender. Show de bola! Boas respostas aí. Então, pessoal, ó, a Nilda, chama a gente aí que eu te explico como é que faz para ter as aulas aqui. Agora, no momento, a gente não está tendo aula presencial, mas assim que a gente melhorar as coisas, vai voltar às aulas presenciais aqui. A gente está tendo aula todas por Skype, Zoom ou Google Meet, tá? Então, para quem tem essa dúvida, as aulas estão acontecendo por essas plataformas. A Kelly e o Felipe entrou aqui. Bom, vamos tocar mais uma então para encerrar, Giovanni? Aí a gente faz as considerações finais aí, termina a live. Vamos lá. Antes que acabe a bateria. É isso aí, gente. A gente esteve aqui na live hoje o professor Giovanni. Professor de saxofone aqui da escola. Giovanni, muito obrigado pela live hoje. Foi uma honra ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite, Danilo, e
E fiquem ligados aí no Instagram da escola, né, nas redes sociais, que tem muito conteúdo bom, professores excelentes, né? Sempre aí que tem live, tem professores dando dicas muito legais, né? É um conhecimento que agrega para todo mundo aí. E caso queiram agendar uma aula aí comigo, né? É só entrar em contato com o Danilo através da escola. Bom, isso aí você sabe dizer melhor do que eu. Mas só tenho a agradecer aí ao Danilo. A gente tem trabalhado junto aí, acho que logo faz um ano. A gente se viu pouco, incrivelmente, né? Até por conta da pandemia. Mas tem uma consideração muito grande por ele. É uma pessoa super legal, assim, e tenho certeza que vai te atender super bem aí. E é isso. Show de bola. Queria agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente até agora, né? A Tata Rocha, a Kelly, que entrou agora no finalzinho. A Tata Rocha, minha namorada, vou mandar um coraçãozinho. Olha aí, já tem fã-clube, eu tô entendendo. Fã-clube são minha namorada, meu pai e meu irmão. Que coisa melhor que isso, rapaz? Pessoal, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado aos alunos que puderam participar. Eu vi alguns alunos entrando aí, acenando a mãozinha. Muito obrigado. Isso daqui a gente está fazendo especialmente para vocês, tá? Então, vocês são bem importantes. Logo a gente vai ter novas lives. Então, para isso, fica ligado nos stories, fica ligado no feed. A gente sempre vai estar colocando aqui as propagandas de novas lives aqui. Tá difícil de pensar hoje. Então, tá bom, então, gente. Brigadão. Até a próxima live aí. Se Deus quiser, um abraço. Tchau, tchau.